O nosso viés hoje são as artes liberais, né? O que são as artes liberais? O que isso quer dizer? De partida, cabe esclarecer uma confusão tantas vezes feita, que artes liberais não tem nada a ver no sentido que se emprega com o liberal da economia. Não estou falando de liberalismo econômico e neoliberalismo, nada desse tipo de questão. Artes liberais têm a ver com liberdade dentro de um sentido existencial. Santo Agostinho se deparava aí no século IV, tá? Estamos falando de um autor do século IV depois de Cristo, se deparava com um problema clássico, que é o problema da liberdade. A maioria das pessoas não tinha capacidade para ler os livros santos, as escrituras, e acabava se tornando fanático religioso. Uma leitura de um livro santo sem a devida inteligência descamba no fanatismo. O fanatismo religioso é simplesmente a dimensão religiosa do analfabeto funcional, que, por sua vez, qual é o problema do analfabeto funcional? Vamos voltar, é um problema da liberdade. Tantas e tantas vezes a gente se perde na questão da liberdade, tá? Liberdade é um problema de conquistar e de mantê-la, tá? E aí criou Santo Agostinho uma abordagem chamada Artes Liberais, que se compunha de dois conjuntos de disciplinas: o trivium, de tri e vium, três vias de ascensão, à liberdade. Essa liberdade é intelectual também. Ela é intelectual, ela é perceptiva, ela é imaginativa e é volitiva. O que é a volição? A volição é a vontade. Para que a nossa vontade seja bem ordenada, e nós só somos livres se tivermos boa vontade, é muito difícil conhecer exatamente o que é a vontade. E no conjunto do trivium, que é o primeiro subconjunto, por sua vez, das artes liberais, a educação da vontade se fazia pela retórica. As três disciplinas são a gramática, como piso, chão. Gramática não era meramente o estudo da norma, como norma culta do falar, feito é hoje que as pessoas creem nisso, e é uma visão muito empobrecida do que seja gramática. Gramática é a percepção da realidade e a capacidade de uma imaginação razoável. O que é a percepção da realidade e o nexo dela com a questão do bem falar? Quem fala bem, percebe bem. Quem percebe bem, tende a falar melhor. Uma pessoa bem gramaticalizada, ela chega num local, por exemplo, vê as coisas e sabe descrevê-las. Olha, naquela sala tinha isso, tinha aquilo, tinha não sei o quê. Sabe pô-las em ordem. Primeiro esse, depois aquele. Compara coisas. Tinha um desse jeito, mas o não sei o que era maior, não sei aonde. Põe em posição. Faz ordens causais. Uma pessoa bem gramaticalizada faz associações e significações. No momento oportuno a gente vai discernir o que é associação, o que é significação. Uma pessoa má gramaticalizada, ou seja, que tende ao analfabetismo funcional, ela tem um grande problema de perceber. Percebe quase nada, gente. Sabe aquelas pessoas que você tem que falar 2, 3, 4, 5 vezes? Pegue o livro. Exato, ele não é gramaticalizado propriamente. Pegue o livro, ele não entende na primeira vez. Com certeza todo mundo aqui do público já deparou com pessoas com quem você tem que falar 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. E há um ponto que ele só entende quando você levantou a voz. Quando pessoas só entendem no momento em que você levanta a voz, em verdade eles nunca entenderam. Do ponto de vista cognitivo, não operou o processo linguístico. O que está operando nessas situações é um processo afetivo. No caso, a parte está com medo de você, aí ele entende. Mas isso não é uma dimensão gramatical, é uma dimensão de um afeto bruto. Tá? E então a gramática, o bem falar tem uma associação com o bem perceber, porque quem bem percebe naturalmente fala melhor. Fala as coisas em ordem, divide bem, tem fluxo de cadência e etc.
E o imaginário? O imaginário é uma expansão da percepção. Tá? Não dá para a gente aprofundar demasiado aqui, mas eu posso perceber coisas por imaginação. Eu leio um romance que se passa em São Petersburgo, uma obra de Dostoiévski. Eu percebo aquilo sem aquilo estar na minha frente. E é óbvio que é uma percepção, uma versão que eu vou ter, não é um percepto direto, é óbvio que é um percepto fictício, mas tantas e tantas vezes será pelos perceptos fictícios que a gente vai ter acesso e uma acuidade com a realidade. Então há um entrosamento entre imaginação e percepção muito grande. E essa era a ocupação gramatical. Aí vem a ocupação lógica. A ocupação lógica, que é a nossa potência da intelectualidade, ela passa por vários aspectos. O primeiro é discernir, separar uma coisa de outra. Primeira operação da inteligência é conceituar, separar coisas. Isto é isto, aquilo é aquilo. Mas isto é diferente de aquilo. Né? Depois dessa separação propriamente de ser chamada de discernimento ou conceituação, vem os raciocínios. Vem a composição. Como é que eu articulo isto com aquilo? Sujeito e predicado, gente. Enquanto a conceituação só me estabelece termos que poderão depois ser sujeitos ou predicados, tá? A composição, por sua vez, já vai ser feita a articulação. Isso é o juízo. Eu julgo se este sujeito e este predicado se conectam ou se são desconexos. Tá? Que relação podem ter eles? Uma terceira etapa que vem na sequência é o raciocínio. O que é propriamente o raciocínio? O raciocínio, por sua vez, já é uma operação entre juízos. Tá? E aí eu pego um juízo, pego outro e tiro a conclusão. Tá? Essa é uma das etapas cremes da atividade intelectual mesmo. Dessa conclusão, isso é atividade lógica, também chamada, portanto, de lógica formal. Muito similar à lógica formal que se estuda hoje, estava composta dentro da origem do trivium. Só que o trivium dava um peso muito grande à dialética. Tanto que propriamente sua disciplina é lógica e dialética, não é apenas lógica. A lógica se ocupa deste formato próprio de um conceito, juízo, raciocínio, enquanto a dialética parte por um senso de razoabilidade. Esses sensos anteriores que eu falei são sensos de razão, tá? Razão, racionalidade. E o tempero que vem da dialética é o tempero da razoabilidade. Algo pode ser racional e não ser razoável. Tudo que vem da lua, a lua é feita de queijo. Este é um pedaço que veio da lua. Suponha que eu tenho uma bolinha aqui, aí eu tirei esse pedaço da lua. Ele é feito de queijo, então. Racionalmente perfeito o raciocínio. É um raciocínio válido e perfeito, absolutamente certinho. Só que é falso. É falso. Por quê? Porque não é verdade a premissa, não é verdade que a lua seja de queijo. Tá? Isso não é razoável, inclusive. A razoabilidade, ou seja, a verdade, julgar se é verdade ou não, é uma premissa, está no domínio dialético. Não está dentro do domínio lógico. Um computador faz as operações lógicas, mas ele não julga a verdade ou a falsidade de uma informação. Ele pode até julgar uma coerência, uma conclusão, algo intrínseco. Então, a lógica dialética do trivium já era muito rica, tá, gente? Muito rica. Enfim, como usar máscara? Minha cara, como usar máscara? É uma ordem imperativa, só que totalmente fora do razoável. Totalmente fora do razoável. Há situações em que é razoável usar máscara, não tem dúvida. Há situações em que é absolutamente cretino, não é meramente desnecessário, é absolutamente cretino. Isso já é um senso de ponderabilidade que no limite entra uma discussão que também está no trivium, na parte da lógica dialética, que é o valor. O que é o valor? O valor é um atributo da inteligência. Estabelecer um valor. Estabelecer um valor é estabelecer um senso de proporção para dividir. Faça isso ou faça aquilo, ok, em função de um valor, em função de um outro bem,
Esse outro bem, que é um critério de divisão das ações, tem que ser razoável. Não tem que ser mecânico. Tá? Isso demanda fina dialética, gente. Fina dialética. Tá? Enfim, e por último, como eu já tinha adiantado, a retórica. A retórica estuda a vontade humana, gente. As pessoas acham que retórica é a arte da enganação, porque a enganação é retórica. Tá? É muito difícil enganar, não retoricamente, senão impossível até. Agora, não quer dizer que toda retórica é má retórica. Não quer dizer que toda retórica é má retórica, como eu disse. Eu sigo muito Aristóteles, que dizia: a verdade precisa da retórica para ser aceita, porque a verdade desprovida da retórica, tá, ela é impotente, ela sempre vai perder para a mentira. Cícero, quando veio para frente, ele acha um crime, o crime, numa forma lata de dizer, um governante não ter retórica. Vai dizer isso para o presidente da República desse país, que não dá a atenção que devia dar à retórica. Tá? A retórica é além de algo verdadeiro. A verdade tem que ser verdadeira e verossímil. Você tem que falar o que é verdadeiro do jeito adequado de falar. Sim, isso mesmo. Mas por que se estuda a retórica? Não é tanto pela técnica. A liberdade e a educação proposta pelas artes liberais não tem um fim utilitário. Então vou ver as técnicas de persuasão de auditório para persuadir. Não. Você vai ver as técnicas de persuasão de auditório para extrair dali a decisão de movimento humano. Para onde as pessoas vão, para onde elas não vão. Como é que elas aderem à verdade ou como é que elas aderem à mentira. Esse é o grande negócio da retórica. É saber o processo de adesão, que é a decisão. Decisão que tantas vezes é pseudo-decisão. Decisão que tantas vezes é apenas uma reatividade humana. Como a gente sempre vai fazer isso? A gente sempre acha que decidiu o que não decidiu. Lá para frente dessa concepção do trio, veio a dimensão do inconsciente, que até então não era clara para os antigos. Ainda que tivesse alguns esboços disso, ainda que a dimensão reativa, ainda que a dimensão do desejo já fosse conhecido, mas uma clareza do inconsciente, da problemática da transferência de desejo, da compensação desejante e tal, não era de conhecimento desses antigos. Mas eles esbarravam nesses efeitos. A maioria das pessoas faz uma coisa achando que decidiu fazer, quando nunca decidiu. Quem tem que entender muito bem isso é o retor. O retor tem que entender como é que as pessoas vão para cá ou para lá. E às vezes isso é muito ofensivo, porque a retórica está em outro patamar da verdade. A retórica mais importante do que a verdade é a verossimilhança. E aí tem aquela questão assim, entre falar a verdade, que é inverossímil, tem uma verdade para falar, é verdade, mas ninguém vai acreditar. Um retor experiente vai dizer: cala a boca. Mas eu vou me calar? Sim, você vai calar sua boca. Isso mesmo. Porque falar algo verdadeiro, que é além da capacidade das pessoas entender, melhor calar a boca. Eu demorei para aprender isso e ver a profundidade que está nisso. Eu sou advogado de profissão. Minha profissão é retórica. E a gente vê facinho a diferença entre um advogado júnior e um parrudo. O júnior está muito orientado à verdade. O parrudo está orientado à verdade que seja verossímil. Se não é verossímil, eu já falo, pode até ser verdadeiro isso aí também. Melhor não tocar causa. Sim. Essa é uma questão, e às vezes isso é muito forte para as pessoas. E por isso que tantas vezes é associado, burrice mesmo, associado porque as pessoas não têm o conhecimento acurado do que eu estou falando. Não tem nada imoral na boa retórica. E inclusive você tem o dever de praticar retórica. Eu vou endossar a opinião aqui de Cícero, que já era uma opinião prenunciada por Aristóteles também. Nós temos o dever de falar retoricamente para amar. Para amar. Estou dizendo nenhuma defesa da mentira aqui não, hein? Que fique claro, não faça uma redução rasa disso aqui. Então, inclusive no nosso curso de Trivium aqui na Casa da Crítica, são os módulos de retórica que são muito fortes para as pessoas.
Tanto que eu faço uma sessão de atendimento pessoal no módulo de retórica, porque as pessoas podem descobrir uma questão muito importante. Elas nunca tiveram vontade de nada. Né? A maioria das pessoas nunca teve vontade de nada. Qual que é a vontade do analfabeto funcional? O que ele quer? Quer nada. Quer nada. 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 Ah, mas ele fala que ele quer isso, ele fala que ele quer aquilo, ele vai atrás disso. Perfeito, ele deseja. Ele deseja várias coisas. Tanto quem deseja muito não quer nada. Isso é um princípio. E aí existe o pulo. Nós somos a nossa vontade. Isso é um pulo fino, profundo. Nós somos vontade. Se nós não somos vontade, não somos livres. Porque é aí que mora a liberdade. A liberdade é a nossa vontade. Ah, mas eu posso ter só vontade de fugir da liberdade? Ok. Então, num certo sentido, você fecha esse paradoxo. Ah, eu tenho vontade de não ter vontade. Ok, você fecha esse paradoxo e se implode, que é o que as pessoas muitas vezes fazem. Você está entendendo? Agora, o papo reto é esse. Então, aí a gente fecha o que é o primeiro módulo do Trivium, tá? Que gramática, retórica e lógica, o primeiro módulo das artes liberais, me desculpem, é o próprio Trivium, tá? E essas são as disciplinas da alma. É uma composição da nossa alma, cuja articulação é feita pela linguagem. Todas essas dimensões são linguísticas. Tá? A linguagem é o nosso elemento estruturante, constituinte. É uma visão porca, uma visão cretina, uma visão pobre, que linguagem é meio de comunicação. Também é meio de comunicação. Só que isso é subproduto, gente. A comunicação pode operar não linguisticamente, inclusive. Tá? E que é do analfabeto funcional. O analfabeto funcional, ele acha que ele se comunica linguisticamente, mas ele se comunica por afetos. Tá? Isso é um caso que a gente vai fazer sessão específica sobre isso aqui, etc. Tá? Só 8% da população, gente, tem acesso à linguagem. 8% da população brasileira tem acesso à linguagem. 92% tem um subproduto, subutilização da linguagem, tá? Como se linguagem fosse. Aí vai existir a diferença entre associação e significação. Quando o cara sabe o ônibus que ele pega, e ele vê o ônibus, o nome do ônibus, isso é uma associação, não é uma significação. Tá? É um nível muito raso. Essa associação é um processo de memória meramente operacional. Não há propriamente um atributo que gira um ciclo da inteligência. Um ciclo percebo, julgo, decido. Percebo, julgo, decido. Esse é o ciclo completo. Vejo e cumpro, vejo e descumpro. Não é propriamente um ciclo linguístico, pode ser um ciclo associativo. Tá? Associo-me a alguém, a algo, como um discurso imperativo. Se eu falo com alguém, por exemplo, tem uma máscara na minha mão, para que alguém diga sim ou não, ele tem que olhar para a máscara. Há uma relação indireta comigo. Esse discurso não é imperativo, porque eu não tenho uma relação com ele. Ele está falando, eu falo sobre um objeto externo, ele fala sobre esse objeto externo, nem que seja para mim, mas nós temos algo indireto. Esse é o discurso indicativo. Isso é raríssimo, mas as pessoas não têm inteligência para isso. Ele tem que ver, tem uma máscara aqui, ele olha para mim. É para ter ou não é para ter? Você gostou que tenha, você não gostou que tenha. Ele já está esperando a relação imperativa. Essa relação imperativa é uma associação. Ele me associa como chefe dele, como inimigo dele, como amigo dele, um outro nível de afeto, qualquer que seja, mas é uma associação, não é uma significação. O que a pergunta quer dizer além de mim, além de você? A significação é uma transcendência nesse sentido. E o máximo de significação a que a gente pode rumar é a partir da vontade humana. Dei um exemplo aqui meramente cognitivo. O que a nossa vontade significa? No limite ela significa liberdade. A vontade significa liberdade. Ela é meio da liberdade. Ela se coincide conosco. E aí quando você fecha isso, nós somos vontade, ela significa liberdade, e ela é além, o que ela significa? É um além dela.
Tá pronto. Estamos dentro do problema, o problema da liberdade. Coisa rara, gente. A maioria das pessoas não foge da liberdade. Então as artes liberais propugnam uma progressão que começa pelo trivium, no domínio da mente. Depois desse domínio da mente, ingressa-se no quadrivium. Tá? E o quadrivium são 4 disciplinas: aritmética, geometria, astronomia e música, né? Que são disciplinas relacionadas à realidade externa. E no futuro o conjunto fica trivium, sujeito, quadrivium, predicado. Isso é uma relação do nosso entrosamento. Eu sou livre enquanto sujeito. Para quais predicados receber, para em quais predicados operar. O predicado é algo sobre o sujeito, ou é o sujeito sobre o predicado, caso em que é uma voz ativa produzindo efeitos. E na outra forma, é uma voz passiva, tá? Recebendo efeitos de fora. A liberdade está nesse princípio ativo do sujeito. Vocês estão vendo que eu estou dando exemplos que esbarram algo psíquico, algo metafísico, algo físico, algo cognitivo e linguístico. Porque essa estrutura linguística, isso é muito pouco conhecido, a estrutura linguística, tá, é paralela com toda a estrutura de todas as dimensões da realidade. Tá? Nós podemos ter liberdade, ou podemos ser passivos, ser castrados, porque existe sujeito e predicado. Porque a relação das coisas no mundo é de sujeito e de predicado. E eu vou ser sujeito de voz ativa e de voz passiva, mas eu vou ser sujeito. E o predicado há. O predicado há. E ele é o meu domínio sobre mim, ou o domínio que eu vou ganhar. O sujeito ganha o perto do predicado, gente. É nesse tipo de situação que a gente fala. E é impressionante que todo esse saber já era dos antigos, tá? E só que hoje nem as pessoas, eu tenho pessoas que vêm estudar comigo que são graduadas em letras, que ficam chocados de como não se conhecia, como não se conhece, o tamanho, a profundidade que é debruçar nesse mistério da linguagem humana. Tá? Linguagem humana teria mesmo que ser um mistério. Tá? Por quê? Porque ele é o nosso vínculo divino. Já é o vínculo divino. Tá? Você não tem como deixar de ver isso. Nós temos linguagem, tá? Nós temos significação. Ah, mas quase ninguém tem significação e o analfabeto funcional. Perfeito. Isso aí é o problema que está aí. Tá? Não ache que também a Idade Média todo mundo era culto. Não. Isso, o trivium era uma opção para os que já são livres. É muito... Arte liberal quer dizer para a liberdade, mas da liberdade para a liberdade. Essa ideia que a gente tem hoje de que você recruta aluno, vou recrutar os alunos, tem que vir a fórceps. Você pode recrutar a fórceps legitimamente, você está falando para o serviço militar. O cara não quer, mas é uma obrigação. Tem que ir pra guerra, meu. Vai lá pra porra da trincheira. É bélico o negócio. Agora, para educação, é o maior jogo de enganação que já foi visto a escola ser obrigatória. Gente. A prova está aí. Os frutos malditos estão aí. A escolarização universalizada. Universalizou o quê? Burrice. Burrice. O cara pode passar perfeitamente por todo o ciclo escolar e até ser ciclos escolares razoáveis, que dão algum conteúdo, não assimilar. Por quê? Porque ele não está lá porque ele quis estar. O Trivium tem 100% de bons resultados. 100. Não estou dizendo 99, estou dizendo 100. Tá? Eu vejo isso no nosso curso aqui. Mas qual que é o grande segredo que pode estar por detrás, gente? E aí você vai vendo o próprio problema que eu recebo aqui. Como é que os caras... Qual que é o método que ensina que todo mundo aprende? Eu falo, pelo amor de Deus, o Trivium é o oposto disso. Todo mundo aprende porque o cara veio porque quis. Ponto. Uma das formas de definir se você quer ou não uma coisa é o que você fez ou não fez. Você se educou por quê? Porque você queria a criatura. Mas você não se educou por quê? Porque você não quis. No meio do caminho ficar dizendo que o método era errado, que o método não ajudou. O cara emagrece ou ele engorda se ele quer, gente.
Mas não é porque a dieta da meia-lua, a dieta do não sei o que. Não, cara, esses são meios, pode ter uma melhor, pode ter uma pior, etc. Mas é o detalhe, é a essência, você quer ser gordo, você quer ser magro. Se você quer, você vai dar um jeito, criatura, é isso. Então o Trivium dava muito resultado, porque só vinha quem queria. Você não quer vir, não venha. Use a sua liberdade para não vir. Agora, o cara não quer vir, você exige que ele venha, ameaça de pôr processo criminal na família. Aí você põe o cara aqui, o cara tumultua porque não quer estar lá. E o que você faz? Passa de ano automaticamente o cara. Então assim, eu exijo que você venha, mas como eu não consigo te extrair resultado porque não pode mais bater, porque como é que se fazia antigamente? Palmatória. Eu exigi que você venha, você não está aprendendo, te bato. Até se aprender. O pessoal da palmatória conseguia resultados, gente. Obviamente são resultados mais porcos do que aquele que estudou por conta. É óbvio. Mas conseguiu um resultado. Agora você não bate. Então o que você faz? Você aprova. E aí você cria esse ciclo terrível. Você tá entendendo? Então você legitima o subterfúgio, a liberdade fingida, a falta de liberdade que o cara tem, você legitima. Você faz parte da ilusão do cara. Não pode exigir que as pessoas sejam livres, mas você não deve validar o mise-en-scène de liberdade que as pessoas estão fazendo. Ponto. Que é o que a escola faz. Coisa que o Trivium nunca fez, nunca faria, por isso deu certo. Por isso que deu certo. Vai pra frente. É tão simples e tão elementar. Então assim, o Trivium não é uma resposta, não dá resposta, mas para qual método? Não, te dá uma ajuda como caminhos estruturais e estruturantes. Tá? Uma questão muito importante do Trivium é um programa amplo, mas a personalidade. O Trivium é um encontro, consistia num encontro entre o aluno e o preceptor. O preceptor tem que ter um conhecimento muito maior sobre o aluno que o educando, né, propriamente dita. Aluno é um termo muito forte, aluno, alumni, sem luz, tá? Já é um negócio de um fudido que vai receber tudo de fora mesmo, entendeu? Então a ideia é passivona, assim, tá? O educando, pelo menos pega um gerúndio, um movimento, assim, sabe? Um desenvolvimento, tá? Já põe um viés ativo. Tá? E é que acontece. Então é um encontro entre o preceptor e o educando, de tal maneira que é um processo que esse preceptor dirige em favor do aluno. Aqui na Casa da Cris, no nosso curso, nós temos os encontros, faz questão absoluta, não é um curso que o cara compra e baixa as videoaulas e vai fazer as aulas e os exercícios, então, ok, tem tudo isso. Mas vai ter um encontro comigo, então vamos falar de vocação, vamos falar de aproveitamento, qual que é o rendimento da pessoa, qual que é o perfil intelectual dela. É um curso de índole existencial. Bom, meus caros, eu espero que dê uma ideia do que é arte liberal, da liberdade para a liberdade. Essa é a grande essência aí para ser assimilada.